Olá, quinto ano, juntinhos, novamente. Assistiram o vídeo de geografia? Eu dei um recadinho para vocês. Avisei que hoje gravaria 2 vídeos para a gente falar, um de geografia da região sul e agora vamos gravar o nosso de história, onde nós iremos aprender um pouco sobre cultura e religião. Então, peguem o livro de vocês, abram na página 80 e nós vamos perceber que cultura e religião nós já aprendemos um pouquinho nos nossos conteúdos passados. Se vocês estiverem cumprindo aquela nossa regrinha de que tem que estudar todo dia, vocês vão perceber que alguma coisa aqui a gente já aprendeu lá nas aulas passadas. Por exemplo, quando nós aprendemos que a religiosidade era um aspecto do cotidiano dos primeiros grupos humanos. Eles lembram quando eu falei que eles acreditavam que fenômenos como nascimento, morte e mudanças climáticas eram controlados por uma força sobrenatural. E daí veio, nós falamos também que foi quando os grupos humanos começaram a domesticar os animais e a praticar a agricultura. E o que aconteceu? Surgiram também cultos em agradecimento, sabe a quê? A fertilidade da terra, que envolviam músicas, danças e muitas vezes práticas consideradas mágicas. Conversamos, né? E hoje nós vamos na página 80, religiões na antiguidade, lá na Mesopotâmia, no Egito e na Grécia. E aí nós vamos descobrir que lá na Mesopotâmia, os mesopotâmicos eram politeístas. Lembram que nós também estudamos sobre? Os mesopotâmicos acreditavam em vários deuses, né? E os egípcios também eram politeístas, porque seus deuses tinham formas de animais, né? Eles acreditavam na vida após a morte e por isso os ritos funerários eram muito importantes, tá bom? Depois nós já estudamos também, conversamos sobre o Egito, em relação aos deuses gregos, né? Construção das pirâmides. E vamos na página 82, nós vamos estudar religiões monoteístas no Oriente Médio. Olha só, religiões monoteístas no Oriente Médio, onde nós vamos estudar um pouquinho sobre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, vamos começar pelo judaísmo. Olha só, no judaísmo, a religião dos hebreus, que eram povos que viveu no Oriente Médio na antiguidade, é a mais antiga crença monoteísta. Para o judaísmo, Abraão havia recebido uma revelação de um Deus único, chamado Javé ou Jeová. E aí, de acordo com a religião judaica, obedecendo a uma ordem divina, Abraão teria guiado o povo hebreu para Canaã, a terra prometida, que é um território que hoje corresponde à Palestina. Torá é o livro sagrado do judaísmo, que contém mandamentos que se referem praticamente a todos os aspectos, como todos os aspectos da vida, como família, trabalho, alimentação e as obrigações religiosas. Isso no judaísmo. Agora nós vamos para o cristianismo. Olha só, o cristianismo. No cristianismo,
Na tradição religiosa dos judeus, havia uma profecia sobre a vida de um Messias que salvaria a humanidade, tá? Para os cristãos, Jesus Cristo seria essa figura enviada por Deus. Os primeiros cristãos no Oriente Médio expandiram suas pregações para praticamente toda a região do mar Mediterrâneo. E em 380, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. É uma das religiões com maior número de adeptos no mundo. Porém, ela passou por inúmeras mudanças ao longo dos séculos. A Bíblia é considerada um livro sagrado para diversas religiões cristãs. Ela é dividida entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, certo? E agora vamos aprender um pouquinho sobre o islamismo. Islamismo. O islamismo surgiu há cerca de 1.400 anos. Também é uma importante religião monoteísta, com seguidores em todo o mundo, especialmente no Oriente Médio, certo? Na África e em alguns países da Ásia e da Europa, a religião começou por volta do ano 610 com o profeta Maomé, que, de acordo com a crença islâmica, atendendo ao chamado do arcanjo Gabriel, recebeu revelações de Deus, e essas foram escritas no Alcorão, livro sagrado do islamismo, que contém suas práticas e seus ensinamentos fundamentais, certo? Então, o Alcorão nós descobrimos que é um livro sagrado do Islã, né? Vamos, na nossa aula, responder as atividades que ficaram faltando na aula passada, que não deu tempo, lembra? Que era muita atividade. Vamos responder a página 81 e a 83, certo? No nosso encontro online, tá bom? Então, me aguardem, porque eu já estou com muita saudade de vocês, tá bom? E olha a rotina de estudo, quinto ano. Vocês precisam estudar todo dia, é muito conteúdo, tá bom? Mas prometo que no nosso retorno a gente vai rever todos esses conteúdos e eu vou saber quem está estudando ou não. Tá bom, quinto ano? Então, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, quinto ano!